Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já confere aí o programaço de hoje. A próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga e é ela que produz a maior parte do líquido, né, que compõe o sêmen, que compõe o esperma. Ela tem uma função sexual, então. Isso. Na periferia da próstata é que fica o câncer maligno, justamente facilmente acessível pelo toque retal. Por isso que o toque retal é para você pegar aquele tumor inicial. Você tem mais de 90% de chance de cura, né, quando você trata um câncer diagnosticado precoce. Às vezes eu falo até para os prestadores de serviço, tanto os pedreiros, os meninos, né, que trabalham ali, que estão lidando com o sonho das pessoas. É um papel em branco, né, uma caixa branca. Aí a gente entra e eu você já fala, coisas acontecem assim? Exatamente. A gente já olha, eu já consigo, minha cabeça não para, assim, a ideia já vai várias ideias e aí eu já alinho com você, né? A hora que a gente pega o projeto, tanto como casa, como apartamento, a gente alinha aquilo ali e começa do zero, às vezes. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. A partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular, porque estamos recebendo dois grandes profissionais da saúde que vieram aqui falar sobre o Novembro Azul Saúde do Homem. Dr. Bruno Ehringer, oncologista clínico, mais uma vez aqui em nosso programa. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz, inclusive, de trazer o nosso convidado, honroso convidado. Honroso! Olha, nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui, Dr. Felipe Bouré, urologista, e veio pela primeira vez em um mês tão especial, então seja bem-vindo. Isso, obrigado. Pois é o nosso mês, né, mês dos urologistas. Verdade. Né? Fico muito feliz de poder vir aqui discutir, né, a saúde do homem e compartilhar conhecimento. Compartilhar muito conhecimento, né, Isso. doutor? Um conhecimento adquirido aí diariamente, que eu acredito que o senhor pode compartilhar muita informação que transforme a vida das pessoas que têm a oportunidade de acompanhar esse programa hoje. Espero que sim. Doutor, o Novembro Azul, a gente pode iniciar falando desse mês tão importante, até mesmo porque a intenção é conscientizar a população masculina, né, de cuidar da sua saúde em geral. Geralmente o foco é no câncer de próstata, mas a gente pode falar de saúde do homem, doutor? O foco é próstata por conta da incidência, né, que é meio assustadora. É o segundo? É o primeiro, nos homens. Né? Dos homens é o primeiro. É como se fosse o câncer de mulher, no caso das mulheres. Por isso que, inclusive, é tão parecida a esse apelo da saúde para poder fazer essa prevenção primária. Exatamente. O Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas, ao contrário da mulher, que, por exemplo, a mulher diagnosticada um câncer de mama, ela tem que estar tratada e curada em um prazo de 1, 2, 3 anos. Se ela não descobrir e tratar, infelizmente ela vai falecer. No câncer de próstata, não. Às vezes, não. Às vezes o paciente não vai ter problema de saúde nesse inteirinho, ou às vezes vai. O câncer de próstata é um pouco mais complexo de raciocinar o tratamento. É uma doença muito heterogênea, né? E aí, por isso que o foco acaba sendo a próstata, porque é difícil, é muito incidente e difícil de tomar condutas. Sozinho, né? Por isso que existe a equipe multidisciplinar. Isso. Doutor Felipe, aproveitando a sua presença, pode nos falar qual que é a função da próstata? A próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga, né? A uretra passa por dentro da próstata antes de passar pelo pênis. E é ela que produz a maior parte do líquido, né, que compõe o sêmen, que compõe o esperma. Ela tem uma função sexual, então? Isso. A próstata, porque todo mundo fala câncer de próstata, eu tenho certeza, tem muita gente que tem dúvida ainda dessa função. Isso. E a próstata, no caso de alguém que infelizmente foi diagnosticado com câncer de próstata, ela atrapalha alguma função caso precise ser retirada? Como é que funciona? Ao ser retirada, né, o tratamento cirúrgico da próstata é a retirada da próstata por completo. Por completo. Né?
Isso, por conta dessa característica, né, anatômica dela, você precisa fazer uma reconstrução da bexiga, reconstruir a via urinária, né? Sim. E não vai ter mais a próstata para compor esse sêmen, né? Então o homem passa a não ejacular mais depois do tratamento cirúrgico. Eu acho que isso causa assim, bastante temor nos homens também, né? Mas é uma complicação a que com certeza vai acontecer, Entendi. mas é a menos problemática, né? Existem outras preocupações maiores, como a impotência sexual e a incontinência urinária, né? Mas que a não gente tem necessariamente vai acontecer, doutor? Não. A impotência acontece em torno de 50% e a incontinência em torno de 15%. Isso são dados já antigos da literatura, mas a gente tem conseguido melhorar cada vez mais essa estatística, né? Diminuindo os efeitos adversos com o avanço das nossas tecnologias. Mas né? se bem indicado, a vida acontece em 100% dos casos depois de resolver. Né? Exatamente. Exato. Você tem mais de 90% de chance de cura, né, quando você trata um câncer diagnosticado precoce. Né? Então, voltamos a esse caso, a questão da prevenção, né, doutor? Que a gente sempre está ressaltando aqui, é a questão de chamar a responsabilidade. Sim, o ideal, no caso do câncer de próstata, é respeitar muito a sua característica de grupo faixa etária para você iniciar a sua prevenção. Existem, basicamente de forma resumida, são 3 grupos que você divide entre naquelas pessoas que têm a herança genética hereditária, isso é uma raridade. São os cânceres da mutação BRCA, que a gente fala muito da mama, também causam câncer de próstata. Então é só se você já conhece que a sua família é portador e você é portador. Aí você começa de forma precoce, com 40 anos. Depois, 45 anos é o segundo grupo, que é o mais comum da gente começar essa faixa etária. Raça negra, principalmente, que tem uma incidência um pouco maior de câncer de próstata, então é um fator de risco. E pacientes que têm um histórico familiar que não tem a ver com hereditariedade, mas você vê que a família é mais predisposta, são genes que a gente não conhece, não são hereditários, que a gente tem a noção, a gente também acaba começando aos 45. E, de forma geral, para o resto da população, 50 anos. Então, o câncer de próstata, ao contrário da gente ficar ensinando sinais e sintomas, fala assim, não, respeita a sua faixa etária, da sua classificação, para você ser convocado para começar o exame. E, por favor, não ache porque você não tem exame, né? Que a gente fala, não é porque você não tem sintomas que você não faz a sua prevenção. Quando você tem sintomas, é sinal de que o câncer já está invadindo alguma estrutura ali perto, né? Entendido. A próstata, ela é pequenininha, né? Mas ela é do lado de um monte de estrutura muito nobre no corpo. A próstata, ela é pequena? Bem pequenininha, né? Isso. Quando a próstata é normal, ela é bem pequena. Entendi. Né? Do tamanho de uma noz, mais ou menos. Quando tem algum problema, ela fica aumentada? Existem doenças diferentes da próstata, tá? Isso é muito importante. Existe uma concepção equivocada, né? De que você passa a ter alguma dificuldade para urinar quando começa a ter sinais iniciais de câncer de próstata. Na verdade, os sintomas urinários são muito frequentes na hiperplasia benigna da próstata, né? Que é uma doença muito frequente no homem também. O aumento do volume da próstata, né, por conta dessa relação anatômica dela, da uretra, faz com que você tenha alguma dificuldade para urinar, possa precisar acordar várias vezes à noite, né, para fazer xixi. Mas esses são os sintomas da doença benigna. O câncer de próstata, por conta da localização, né, e do comportamento, não tem uma ação sobre a micção. Né? Ele é silencioso, doutor? É uma doença silenciosa. Nossa! Né? Nós dizemos que é uma doença insidiosa, né? Em alguns casos, você tem cânceres de próstata tão indolentes que o homem pode até conviver com a doença e não vai precisar necessariamente fazer um tratamento ativo. Mas mesmo nesses casos, precisa ser observado com frequência. Dependendo da idade, lembra que o doutor falou? Sim, ele mencionou o termo em inglês que é watchful waiting, que a gente não vai falar para o paciente, não vai fazer nada, ele vai continuar vindo na sua consulta a cada 3 meses, a gente vai continuar acompanhando, vendo como é que estão os parâmetros dos exames dele, para ver se está no momento ou não de fazer algum tratamento. É o monitoramento mesmo. É o monitoramento. Tem gente que fica 2, 3, 4, 5 anos sem fazer nada, sem precisar tratar o câncer. Aí aquela pessoa às vezes tem um AVC, tem um infarto, e você fala, nossa, ainda bem que eu não fiz nada. Entendi. Doutor Bruno, então demais. Acontece. O tratamento vai depender muito
tanto das condições de saúde do paciente, né, das comorbidades, como as características intrínsecas do câncer de próstata, né? Como a gente conversou, é uma doença heterogênea, né? Você tem vários graus de malignidade diferentes. A associação com hiperplasia benigna ou não, ou com outras doenças urológicas ou não, também vai te indicar qual é o melhor caminho, né? Nós temos basicamente 3 modalidades de tratamento do câncer de próstata, né? Que são a cirurgia, a radioterapia e o bloqueio hormonal. E que podem ser utilizadas de forma isolada ou em combinação, né? Dependendo do quadro do paciente. Dependendo da idade, da gravidade, do resultado da biópsia, como é que mostrou, do valor do PSA, uma série de fatores que a gente tem que botar tudo e classificar aquele paciente de acordo com a necessidade que ele precisa. Isso. Agora, uma coisa interessante que ele falou, que é muito importante a gente tentar mostrar quem está assistindo em casa, visualizar a situação da próstata. A próstata tamanho de uma mecha, né? Por dentro da próstata que passa a uretra, ou seja, a urina, né? Então, por dentro da próstata que passa a urina. Só que na periferia da próstata é que fica o câncer maligno, justamente facilmente acessível pelo toque retal. Por isso que o toque retal é para você pegar aquele tumor inicial, né? Não é pelos sintomas, não é pelos sintomas urinários, né? É pelo toque retal. Por isso que é a história da convocação da idade, e a pessoa que tiver essa noção de anatomia consegue explicar, né? E a pessoa entender também com maior clareza. Exatamente. E também caímos naquela mesma colocação do doutor na entrevista passada, no ano passado, que o doutor falou da sexualização do exame de toque, né, doutor? No ano passado, a gente teve a presença do Dr. Boré Pai. Sim! Urologista Pai. O Dr. Boré Pai, com certeza. Exatamente. Inclusive veio aqui e compartilhou seu conhecimento perfeitamente, e precisa retornar também, né, doutor? Precisa, mas agora nós temos o Dr. Felipe. Faz o convite também, né? Estende o nosso convite ao seu pai. Desde março deste ano, nós contamos com o Dr. Felipe na urologia aqui em Cuiabá. Desde março. O doutor Felipe, agora, doutor Felipe, eu vou perguntar, está vindo de onde? De doutor? São Paulo. De São Paulo? Isso. Olha, só morava lá e decidiu voltar para Cuiabá ou vir morar para cá? Eu sou cuiabano. É cuiabano? Olha que maravilha! Eu fiz minha formação lá, né? O treinamento em cirurgia robótica também, né? E voltei para cá agora para... Especialista em cirurgia robótica? Isso. E agora é o que está movimentando o mercado hoje em dia, né, doutor? Não é o mercado, né? Foi uma solução, né? Todos nós homens, quando a gente é menino, a gente ouve falar do câncer de próstata, a gente fala, um negócio tão pequeno, eu vou operar quando tiver. Você tem essa história, no leigo, Sério que isso né? existe? Não existe. A gente acha porque é pequeno é fácil. Não é uma cirurgia fácil, uma cirurgia complicada, traz muito problema até o momento da robótica surgir. Então a robótica veio para resolver esse probleminha aí, que era muito grave para a gente quando tinha que operar. Eu não, né? Quando nossos pacientes tinham que operar. Sim. A robótica veio para solucionar isso aí. Foi uma facilidade, porque apesar de pequenininha, ela é dentro da pelve, lá no fundo, lá embaixo. Era difícil de visualizar, de fazer ressecção. Alguns cirurgiões brincam que a próstata é um órgão que não foi feito para ser tirado. Exatamente. Que fica escondido por conta da ali. Complexidade anatômica e dificuldade cirúrgica, né? Mas o robô veio para... O robô cirúrgico é a evolução da videolaparoscopia, né? Na cirurgia por vídeo convencional. Na cirurgia por vídeo a gente faz pequenos furos no abdômen para introduzir pinças mais longas e delicadas. O robô tem pinças mais articuladas, com movimentos mais delicados. Essas pinças são controladas pelos braços robóticos, e os braços robóticos são controlados pelo cirurgião, que fica num console, né, do lado do paciente. E o robô, a câmera do robô tem uma magnificação da imagem, né? Você tem uma imagem tridimensional, diferente das cirurgias por vídeo convencionais, então você tem uma visualização muito melhor das estruturas. Você tem mais delicadeza dos movimentos para poder dissecar as estruturas. Então a gente consegue preservar muito melhor, né? Essa que é uma cirurgia do câncer de próstata, é uma cirurgia que a gente trabalha com estruturas muito delicadas. Os nervos erigentes, né, que vão até o pênis passam do lado da próstata. Tá? Então, por isso que tem essa complicação, essa preocupação com a potência sexual. Então, a gente consegue
preservar muito mais estruturas na cirurgia robótica, nós temos resultados funcionais melhores, né? Olha que maravilha, que notícia maravilhosa, que eu tenho certeza que muitos homens vão ficar assim mais tranquilos, né, doutor? A partir do momento que tem esse conhecimento, que hoje está evoluído dessa forma, que tem esses recursos, né, na questão da cirurgia. O robô, ele teve uma outra, eu acho uma coisa magnífica que envolve na área dele da urologia. O câncer de rim não é específico dos homens, obviamente, mas o câncer de rim, a partir de 2021, teve uma atualização de, enfim, um remédio que funciona para aumentar a chance de cura do paciente que é operado de um câncer de rim. Olha que maravilha. Que antigamente era só a cirurgia, ou curava ou não curava, mas 50% das pessoas acabavam recidivando metástase e acabavam falecendo da doença. 50% era um número alto, né? Então não tinha um remédio que funcionasse para aumentar isso aí, que a gente chama de terapia adjuvante, né? Pós a cirurgia. Aí surgiu, em 2021 agora a gente tem um remédio para isso. Só que a classificação do paciente em forma de risco, que é o risco que responde ao remédio, ele é baseado na ressecção de linfonodos. Linfonodos, para câncer de rim, eles são atrás da barriga, né, que a gente chama ali do retroperitônio, próximo da veia cava, próximo da artéria aorta. São estruturas que você não pode jamais lesionar numa cirurgia. São os vasos sanguíneos mais calibrosos do corpo. Exatamente. Então, os linfonodos estão ali colados, às vezes literalmente colados ali. Então, a gente não tinha a amostragem cirúrgica do linfonodo para a gente saber se aquele paciente era candidato ou não ao remédio, para ver se aumenta a chance de cura. E aí agora o robô ele consegue também acessar trazer essa segurança, né, para acessar essa segurança cirúrgica. E agora a gente está vendo uma amostragem linfonodal que é suficiente, a gente está conseguindo tratar melhor os pacientes, até para câncer que não é da próstata. Olha, entendeu? que maravilha, que notícia maravilhosa. Falando sobre os tumores de rim, o uso da cirurgia robótica para os tumores de rim, a gente tem conseguido preservar muito melhor, né, o parênquima renal. Nem tira o rim todo, né? E isso, a premissa, né, da cirurgia do tumor de rim é você tentar preservar o rim e retirar apenas o tumor, quando é factível. Né? Quando não, você precisa retirar o órgão inteiro. A cirurgia robótica tem nos ajudado a fazer nefrectomias cada vez mais preservadoras, né? Olha que maravilha. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco desse super bate-papo com o doutor Bruno Ehringen e o doutor Felipe Bouré. Doutor, a partir do momento que faz uma cirurgia, no caso da próstata, tem que fazer um tratamento de quimioterapia ou em muitos casos às vezes Depende. não? Depende. Depende. Eu gosto de falar muito assim, Buda falava, o caminho do meio é o correto de se você seguir, né? Então, quando você classifica aquele monte de exame do paciente, você tem um espectro de doença muito heterogêneo. Os extremos, normalmente, a gente não gosta que se opere. Né? É aquele paciente idoso com câncer indolente. Sim. Indolente é maligno, mas ele não vai dar problema de saúde nos próximos 2, 3, 5 anos, com certeza. Então, esse paciente, o idoso com câncer muito indolente, ou aquele câncer que já está muito avançado, já está invadindo estruturas, a gente já sabe que provavelmente ele está saindo do local que é a sua próstata. Não opera. Quando você acaba fugindo um pouco desses espectros, assim, você tem que associar terapias para fazer um tratamento, porque o tumor ali no meio, ele precisa às vezes ser diminuído. Então você tem que fazer bloqueio hormonal. O câncer de próstata, né, ele responde a bloqueio hormonal, às vezes ele não precisa de quimioterapia inicialmente. Olha só. Só de você bloquear a testosterona do homem, o câncer já diminui, entendeu? Então, quando você tem esse tipo de situação, a gente usa o bloqueio hormonal com a radioterapia. Você acaba não operando esse paciente, mas esse paciente é da ponta que eu falei do câncer mais avançado. Pós-cirurgia, a gente tem as indicações de radioterapia pós-cirurgia, mas depende muito do achado do patologista. Vai olhar aquele órgão no microscópio, vai ver. Depende dos linfonodos também que forem ressecados, exatamente. Né? A classificação antes da cirurgia é relevante também, mas depois que o paciente é operado do câncer de próstata, é preciso fazer um acompanhamento regular. Entendi. Né? Um acompanhamento que deve ser feito por no mínimo 5 anos. Dentro desse período, algumas alterações podem indicar que o paciente possa precisar de radioterapia e quem sabe bloqueio com hormonal. Bloqueio hormonal, dependendo do achado.
Isso é uma pergunta frequente no consultório com relação à quimioterapia, né? O Sim. câncer de próstata não é tão frequente o uso da quimioterapia para os pacientes nesse espectro que a gente costuma tratar com as outras modalidades, assim Sim. como a cirurgia, fica reservado para os casos Avançados, mais metástases avançados, mesmo, que não são cirúrgicos, né? Mas podem acabar desenvolvendo, ser operado daqui a anos e anos, ter uma recidiva de algum local, né? Mas não é o comum. Doutor, e no caso do diagnóstico? Como estamos hoje? Os homens, eles estão assumindo mais essa responsabilidade, quebrando esse preconceito? Tem uma coisa muito moderna hoje, né? Que é chamada agora PSA e toque retal. Sim. Doutor, eu adorei, é muito moderna. Vamos. o rastreio do câncer de próstata Eu rastreio. é basicamente feito com PSA, que é um exame de sangue, Sim. e com o toque retal. Né? O toque retal, a próstata, a gente comentou que ela faz parte do... Né? Ela tem uma íntima relação com o trato urinário, Sim. né? E o trato sexual masculino. A pelve do homem é estreita, né? Então a próstata ela tem uma certa proximidade com o reto. Então, fazendo o toque através do reto, nós conseguimos identificar se há alguma assimetria da próstata, se tem nódulos, se existe uma alteração da consistência, né? Uma consistência mais endurecida. Continua E- sendo mais efetivo, né, doutor? Não Continua mudou sendo, nessa o questão. básico. Nada mudou. O básico bem feito sempre vai resolver metade do problema. É porque as pessoas ficam naquela expectativa de surgir algum exame Sim. que vai você fala que substituir. Na oncologia, a medicina, a tecnologia vem trazendo Então, novidades, né? É exatamente isso. A tecnologia, no caso da próstata, é igual você querer reinventar a roda. Você não vai conseguir sair do toque retal. Você tem um exame direto de um órgão Isso. muito escondido. Sim. Você vai justamente no local onde surge a neoplasia maligna. Então não tem como. Aquilo ali é fundamental. mais efetivo É o mesmo. mais efetivo, é o mais rápido e o mais eficaz, assim, o que tem de trabalho científico para comprovar Isso. que essa dupla do exame do gente- PSA antes e depois do toque retal, isso é uma sensibilidade muito alta para você pegar câncer de forma bem precoce e fácil de curar. A gente vê estudos, né, que vão saindo a cada ano. E o toque continua fazendo parte vão surgindo novas ferramentas. Hoje a gente tem a ressonância multiparamétrica da próstata. Já temos uma nova forma de fazer biópsia de próstata, né? Sim. Além da biópsia transretal, que é feita há décadas aí. Hoje nós temos a biópsia transperineal, biópsia com fusão de imagem. Então tem muita tecnologia envolvida no diagnóstico do câncer de próstata hoje. Mas todas essas etapas vêm depois do PSA e do toque, que fazem parte ainda do básico. Entendi. E é efetivo. Doutor, na questão da prevenção, o senhor acredita que os homens estão assumindo essa responsabilidade? Acredito que sim. Tem bastante, assim, apesar de ainda haver alguma resistência por Sim. parte de alguns homens, vários homens já procuram Os espontaneamente. mais novos estão, assim, mudando esse paradigma? Sim. E os mais velhos, eles continuam um pouco mais resistentes, né? É bem assim, né, doutor? Normalmente os mais velhos são um pouco mais resistentes. Mas a gente está conseguindo tirar esse mito da sexualização de um exame físico Sim. de dentro da cabeça dos homens. E a gente está, inclusive, agora conscientizando que se eles não fazem o autocuidado, não cuidam da sua própria saúde, eles que vão abandonar o convívio familiar, doentes depois. É verdade. Entendeu? Então, isso aí está modificando. A gente ganhou tanto, e aí depois vem um programa famoso de comédia, me bota um ator que antigamente era sério para fazer uma piada de super mau gosto a respeito dessa história do toque retal na prevenção do câncer de próstata. Assim, eu fiquei assim um pouco... Não fiquei decepcionado, porque você não espera nada de diferente do tipo de piada. Mas, enfim, botar um ator sério para fazer aquilo que ele fez e ele topar, né, isso aí realmente... Complicado, né? Eu acho que vai de encontro a todo um trabalho que vem sendo construído já há muitos anos, né? Uma campanha como essa do Novembro Azul, que todo ano estamos aqui, aliás, o ano inteiro, né, doutor? Durante o ano inteiro nós estamos aqui reforçando, trazendo conhecimento, informação para que as pessoas não, infelizmente, né, sexualizem um exame tão importante. Aí vem um programa de televisão para fazer isso. Para fazer isso, né? Um trabalho que a gente tem para tentar orientar, né? Eu acho que
esse tipo de piada que sempre é feito, né, em rodas de amigos e é um tipo E de o pior coisa que tem efeito, né, doutor? Os homens geralmente tem um eles se efeito fecham, negativo, exato. Tem. Tem um assim, efeito com toda de- certeza. Na questão da prevenção, falando no caso dos homens que eles têm cuidado mais da saúde, tabagismo, alcoolismo, se alimentando melhor e fazendo atividade física, doutor? Olha, Como estamos nesse ano aqui de 2023? Se eu falar que sim, as mulheres que estão nos assistindo vão perguntar, me dá o nome e o telefone, que eu quero esse aí. Geralmente o homem ele é mais descuidado com então, essa não- parte, É né? As verdade. mulheres Então, são mais... mais descuidado. Aí a mulher acaba levando aos trancos Sim, e barrancos. aham. Mas a gente está mudando isso, está conseguindo sim mudar. A própria expectativa de vida do todo ser humano está aumentando. Sim, com certeza. Então os homens estão Devido vendo que eles a essas estavam informações e também. e os homens estavam ficando Isso, para devido a trás. esses cuidados. Isso. Aí eles pensam, poxa, vamos começar a ter um pouco mais de cuidado e aí está melhorando. Falando de saúde do homem em geral, não só da próstata, como estamos? Tem algo também que a gente precisa ressaltar, que os homens precisam ter essa atenção? Sobre os sintomas urinários que a gente já tinha comentado, né? É Sim. muito frequente nos homens de meia idade, a partir dos 45 anos. Acontece frequentemente? Né? Acontece com frequência. Esse aumento benigno da próstata é uma doença muito frequente, muito comum. E é uma patologia em que temos tido também vários avanços tecnológicos. Olha Né? que Hoje maravilha. temos várias formas diferentes de tratar a hiperplasia benigna da próstata. Olha Tá? só. A cirurgia robótica é muito utilizada, né, nas doenças oncológicas, mas não é de uso exclusivo, tá, dessas patologias. Nós conseguimos tratar também alguns casos de próstata aumentada por cirurgia robótica, né, algumas técnicas com o uso de laser endoscópico, Olha. então tem tido bastante avanço. Fala benigno, mas e a pessoa acha que, quem está ouvindo isso e nunca viu, acha que é algo que não traz impacto em qualidade de vida, mas traz um impacto imenso na qualidade de vida do Imenso. homem. Não só uma na qualidade de hiperplasia vida, prostada benigna, né? mas tem várias complicações, Complicações. Com potencial grave. e de morte. E potencial Sim, atinge grave. um número importante de homens? Não, só todo mundo. Só todo mundo? Todo homem, em algum momento da sua vida, vai apresentar algum sintoma urinário decorrente de hiperplasia benigna da próstata. Olha só. É uma doença muito frequente. Quando a gente fala de câncer de próstata, 1 em cada 9 homens vai ter o diagnóstico em algum momento da vida. A hiperplasia benigna é ainda mais frequente. Tá? E tem algum sinal de alerta, doutor, da hiperplasia? São esses sintomas, São a esses sintomas, dificuldade dificuldade para de urinar, né? Precisar ir ao banheiro várias vezes, ter que fazer esforço para urinar, né? Sentir que não esvazia a bexiga adequadamente, são sintomas de que O ele homem já fica precisa- assombrado, né? Falando, nossa, dependendo da idade Isso. e do seu histórico também, tanto familiar, né? Ou como seu estilo de vida também, né? Que é o que manda muito o nosso estilo de vida. Ele com certeza vai ficar perturbado acreditando que está com algum problema oncológico, né? No caso da próstata. O câncer às vezes existe sim já nesse homem. Se ele estiver na faixa dos 80, 90, com certeza ele já existe. Mas não quer dizer que ele vai te dar um problema de saúde. A próstata é diferente dos outros órgãos, né? Nesse quesito. Por isso que quem tem que avaliar se é perigoso ou não é a gente, fazendo a prevenção primária na época correta. Da sua Doutor, faixa ele etária. falou em uma outra participação que, dependendo da idade, ele vai ter uma Vai, probabilidade muito grande de desenvolver o câncer, Sim, né? a história que ele falou do número 1 para 9, assim, eu não gosto muito de números, porque se você fizer autópsia em todos os homens de 90 anos, vai ter em 100% Exato, deles. Vai ter o câncer maligno lá. Então, o 1 para 9 não é tanto assim se todo mundo chegar aos 80 anos, né? Que a nossa expectativa de vida é muito maior, muito pior do que isso. Sim. Né? Não quer dizer que todo tumor desse vai te dar um problema de saúde, câncer maligno desse vai te dar um problema de saúde. Mas com certeza, se você não souber e for um dos perigosos, maligno, fala perigoso como se não fosse maligno, mas é maligno, mas mais veloz na Entendi. progressão, você vai sim ter um problema de saúde, que é o que acaba tendo esses índices de mortalidade muito catastróficos em países que não aderem à prevenção conforme a faixa etária. E a campanha, então, do Novembro Azul, poderíamos dizer, deixando uma mensagem final nessa entrevista, que ela vem dando resultados, os homens vêm ganhando essa consciência? Vem. Nos últimos 10 anos... Nos últimos 10 anos, teve uma mudança significativa, Sim, doutor? teve uma mudança significativa. A gente percebe que a cada ano, né, pelo menos a cada triênio, assim,
tem aumentado um pouco o número de novos casos por ano de câncer de próstata. Isso não necessariamente é um número ruim, por conta dessa questão dos tumores indolentes, né? Dos tumores que são passíveis de vigilância. Tá? Entendi. Agora, é importante você diagnosticar para entender se você tem a doença, né? Você acompanhar ou tratar. Doutor, esse aumento poderia ser mais homens fazendo o exame para ter esse diagnóstico? Sim. E também a questão da idade, que o doutor também já falou, tipo, a expectativa de vida tem aumentado? Claro, o envelhecimento Todos esses fatores, população eles tem podem contribuído também. contribuir para esse aumento. É o principal fator de risco para o câncer de próstata, é o envelhecimento do homem. Sim. É o principal, né? E o importante que ele frisou, aumento da incidência que vem, a gente tem observado porque as pessoas estão se conscientizando mais, mas esse aumento da incidência, ao contrário do passado, quando foi feito um programa de diagnóstico e exames precoces nos Estados Unidos, eles viram que também a incidência aumentou, mas que aumentou também a quantidade de gente que sofria procedimentos desnecessários. Agora a gente já não está mais correndo esse mesmo risco que foi feito lá nos Estados Unidos. Aí eles voltaram atrás e falaram, não pode ser feito fora da faixa etária que a gente está preconizando, é desse jeito que se faz, porque a quantidade de falsos positivos, né, e de pacientes que acabavam sofrendo procedimentos invasivos pela dúvida do que estava acontecendo, não compensou o benefício daquele aumento da incidência nos cânceres que eles conseguiram curar. Entendeu? Entendi. Agora não, a gente consegue aumentar essa incidência, mas raciocinando com calma a respeito do tipo de câncer que aquele paciente possui. Utilizando as novas tecnologias diagnósticas, a gente tem conseguido diminuir esse número, né, de overdiagnosing, né, esse superdiagnóstico dos pacientes com câncer. Exatamente. E também, para finalizar esse bate-papo sensacional, eu quero reforçar que o câncer de próstata, como o doutor falou, ele sendo diagnosticado precocemente, ele é tratável e não leva à morte, né? Na grande maioria. Grandes chances de cura. Grandes chances de cura, Grandes essa é a chances palavra. de cura nas fases iniciais. Sim, então você tem que entender a sua faixa etária, né? E respeitar a questão da genética, a questão também dos seus hábitos, né? Do seu estilo de vida e fazer os seus exames periodicamente. Exatamente. Então, doutor Bruno Ehringer, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer também ao doutor Felipe Bouré, urologista. Quero te convidar para retornar ao nosso programa novamente e a gente estabelecer mais uma pauta, trazendo aí informações para os homens, né? Trazendo essa responsabilidade para que eles preventivamente cuidem da sua saúde. Agradeço o convite. Aceita o convite? Aceito. Então já vou marcar a entrevista. Doutor Felipe, obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular. Estamos recebendo aqui Lilian Lucatelli, que é designer de interiores. Então, o bate-papo é sensacional. Lilian, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Lili para os íntimos, né? Ela é minha amiga, eu já falei Lili, é algo que acontece naturalmente. Exatamente. Lilian, você é designer de interiores, eu acompanhei a sua história e eu consegui ver como quando você escolheu essa profissão, como tudo na sua vida mudou, você se encontrou, você realmente é apaixonada pelo que você faz, né? Muito, muito, muito. E muito realizado, porque a gente, além da profissão, né, eu me encontrar na profissão, a gente é tipo um idealizador de sonhos, entendeu? Porque a hora que a gente entra na casa do cliente para idealizar aquele projeto, a gente fala, é o sonho dele, é a casa dele, é o apartamento dele. Então isso é muito... não é uma responsabilidade também enorme? Total. Às vezes eu falo até para os prestadores de serviço, tanto os pedreiros, os meninos, né, que trabalham ali, que é na lida, eu falo, olha, vocês estão lidando com o sonho das pessoas. Sim. Você está entendendo? Então isso é muito complicado, porque todo mundo, né, idealizou aquilo ali e sonhou com aquele projeto, né, com cada detalhe, né? detalhe. Porque eu acho que quando a pessoa decide
buscar um profissional, um designer de interiores, ela realmente quer que aquilo se materialize como ela sonhou, né? Ela tem realmente uma grande expectativa, era isso, a expectativa de resultado, né? Exatamente, porque às vezes quando ela contrata, a gente faz o briefing, né? Que a gente alinha ali com o cliente o que ele quer, qual que é a... Você faz uma visita em loco? Faço. Assim, eu acho que no primeiro momento você vai lá. Como foi comigo? Isso, Não é verdade? Ai, exatamente. gente, eu já vou falar para todo mundo que ela fez o projeto do quarto do Linquinho. Eu falei, olha, Lili, eu penso mais ou menos assim, assim, assim. Você foi, me visitou e aí você consegue visualizar aquilo. Porque a gente fala que a gente entra ali quando, né, no caso dele, é um papel em branco, né, uma caixa branca. Aí a gente entra e você já As fala, coisas acontecem assim? Exatamente. A gente já olha, eu já consigo, minha cabeça não para, assim, a ideia já vai várias ideias, e aí eu já alinho com você, né, que é o brief com o cliente, tanto que eu fiz com você. A gente já vê o que ele quer, entendeu? Qual cor, qual que é o estilo. E outra coisa, a minha profissão, assim, a gente sempre visa também tanto o conforto térmico, uma Olha, vai cortina, mais além, né? Vai mais além. Sim. Uma cortina tal, uma iluminação, né? Quarto de bebê, vou colocar uma iluminação mais fraquinha, entendeu? Então, é detalhes. E logicamente, hoje que a palavra-chave da nossa profissão é a funcionalidade. 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 Tem que ser tudo muito funcional, entendeu? Sim. Tipo, tudo muito planejado, né? Não é chegar lá, decorar, não. Engraçado, quando já me deparei com pessoas que falam, ai, não precisa, eu sei fazer essa decoração, sabe? Então é importante a gente ressaltar isso, porque o seu olhar é um olhar um olhar técnico, uma pessoa que estudou, uma pessoa que realmente vai observar para deixar aquele ambiente realmente perfeito e tirar o melhor daquilo, não é verdade? Exatamente, porque hoje em dia... Não é apenas decorar. Exatamente, porque às vezes fala, vai decorar, não, a gente engloba tudo, entendeu? O final é a decoração, mas a hora que entra é tudo. E essa coisa funcional é porque hoje as construções são menores, né? Os apartamentos estão menores. Tudo mais enxugado? Tudo mais enxugado. Hoje você vê, porque antigamente era apartamento de 100 metros quadrados, era normal. Hoje não, é tudo 70, 80, mas assim, bem distribuído. E aí a gente entra para deixar. Hoje em São Paulo, é tudo estúdio. É tudo pequenininho. São Paulo... Eu já tinha ouvido falar dessa tendência, até mesmo porque as famílias, né, diminuíram. Exatamente. E também existem muitos solteiros. Na verdade, existem muitos solteiros. Então, como a casa das pessoas está mais compacta, eu acho que a necessidade de um profissional que tem esse conhecimento é muito maior, né? Exatamente. Para você aproveitar os espaços. Exatamente. Funcional, tanto para planejar a cozinha, tanto para planejar o quarto, a ergonomia, o tamanho das coisas, o que cabe, o que não cabe, entendeu? Porque você tem um olhar assim, quando você chega em um ambiente, você já olha tudo, né? Já olha tudo. Viciante isso? É automático, automático, é muito automático. Eu imagino. Lilian, você decora, tipo, todo e qualquer ambiente? Tudo. Uma casa, todos os cômodos? Todos os cômodos, assim, porque aí a hora que a gente pega o projeto, tanto como casa, como apartamento, a gente alinha aquilo ali e começa do zero, às vezes. É o que eu falo, já peguei casa em condomínio fechado, que eu pegava o projeto e comecei do zero. Do paisagismo. Tava construindo lá. Porque aí pega aquela exatamente, pega o arquitetônico, né? Sim. E aí eu entrei, e aí eu peço o paisagismo, a fachada, a cor da fachada, o revestimento da fachada, a cor do piso da casa inteira, o tipo de móveis que ela vai usar, que ela vai colocar, o planejado da cozinha, tudo. Nossa Senhora! Olha, a iluminação. Hoje, iluminação, engraçado, né? Eu não sei, lógico, você vai poder nos dizer isso, porque é a sua profissão, mas hoje eu vejo iluminações assim, que muda totalmente um ambiente. Muda. É a própria decoração, né? Exatamente. E antes eu não via tanto assim, esse investimento, diríamos assim, em iluminação. Investimento em iluminação e hoje em dia também, assim,
tem gente que acha que é só colocar um lustre e um monte de, né, um monte de ponto. Não. E são os leigos, né? Exato. Não, eu sei fazer. Exato. Vai lá e compra um, aí você fala, nossa, minha sala tá muito iluminada. Mas aí é que eu falo, quando, né, tem que dosar. saber É porque eu falo, a gente fazer. estudou para dosar essa questão, que é o projeto luminotécnico, né? E essa questão também de antigamente a gente não escutava tanto a pessoa falar, olha, porque tem clientes que falam para mim, ó, eu só quero deixar minha casa com cara de decorada. É isso? Eu falei, eu só quero deixar a minha casa com cara de decorado. Porque às vezes eu não É faço... uma maquiagem? É, exato. Tipo um Entendi. retrofit, assim. Às vezes eu não pego o projeto, mas às vezes eu pego a consultoria, que a cliente entra, fala, olha, eu quero mudar, não sei. Aí eu entro, coloco só um tapete, só um papel de parede, um vaso, já muda. Sim. Então, Você também aproveita bastante, né? Eu exatamente. acredito que também a mudança da posição, aproveitando tudo que ela já tem. e acrescentando mais algumas coisas, já dá uma cara totalmente nova. Já muda. Isso é tão bom fazer, né? Sim, Dá uma porque, renovada. exato, dá uma renovada. E melhor que você chegar na casa e a casa tá arrumada, a casa tá decorada. Sim, né? tá gostosa. Eu tive uma dúvida não, eu acho que eu vou te colocar uma situação que eu acho que acontece sempre. Confundem muito design de interiores com arquiteto. Isso deve acontecer sempre, né? A vida O inteira. tempo todo. inteiro. Ah, você é arquiteto, né? Eu sou design Qual que é a interior. diferença mesmo das duas profissões? É assim, hora que a diferença total, assim, é que o arquiteto, ele vem com o projeto arquitetônico, que é o estrutural. O Sim. que a gente não tá, entendeu? Aham. E então, hora que o Nessa arquiteto... parte vocês não trabalham. Sim, Aham. mas assim, se no meu escritório eu colocar um arquiteto lá, ele está habilitado aquilo, então ele já faz a questão estrutural e eu entro e já, entendeu? Eu Entendi. consigo fazer essas duas coisas. Porque na maioria das vezes eu já pego o arquitetônico da minha mão e ali eu, né, monto o projeto em cima, né, do que tá. Então, e porque assim, as pessoas confundem porque a hora que a gente faz o projeto igual ao do arquiteto, né? Que é até o Entendi. mesmo programa. Sim. Então, aí você, porque além da gente projetar, a gente planeja. Então, você planeja o quanto que você vai colocar aqui de piso, qual que é o piso, entendeu? Qual que é a iluminação, qual que é a cor. Então, é o que a arquiteta... É uma coisa bem bem próximo, exato, né? é o que a arquiteta de interiores faz. Mas assim, a Arquiteta de interiores. Então É. tem também a arquiteta que faz os interiores. Exatamente. Entendi. Só que a arquitetura, ela é mais abrangente, igual eu falei. Ela, né, ela lida com a construção, com, né, mais funções, entendeu? Ela pode ir por urbanismo. Não, o nosso é interiores, mas assim, a gente já pega, né, aquela estrutura e aí a gente lapida aquilo ali, entendeu? A gente vai deixando... Então, agora eu entendi o porquê da confusão, né? A gente... Porque a gente faz igual, sim, entendeu? É a mesma sim. coisa, é o mesmo projeto, tudo. Por isso que o tempo inteiro a gente fala, arquiteto, não, design Arquiteta, interior. não, você é arquiteta. É. Né? Não, sou designer de interiores. É o tempo inteiro essa confusão, não adianta. Você trabalha com o sonho das pessoas, né, E tem Lilian? essa questão, é muito, é com sonho, não adianta. pessoa Porque chega a hora que a lá e pessoa ela- fala, comprei um apartamento, entrega a chave, eu entro e E transforma. transformo. Lilian, como é que está esse mercado? Há um tempo atrás, era um segmento, não só segmento de materiais de construção, estava tudo muito aquecido esse mercado. A questão do design de interiores também seguiu essa mesma... Seguiu. Ele continua ainda Continua. bem aquecido? Bem aquecido. Assim, deu esse boom, Sim. né? Porque hoje em dia você vê todo mundo Foi depois quer... da pandemia... Não, Nossa a senhora, pandemia não tem... eu não parei. Eu trabalhei Trabalhou muito, igual né? louca, porque todo mundo estava dentro de casa. Sim. Então as clientes ligavam e falavam, eu acho que eu quero reformar, acho que até na Eu não aguento pandemia... mais ficar aqui, me salva! Não, na pandemia, assim, na área da construção civil e na nossa área de reforma, tudo, até faltou insumo, muito. até, tipo... Não tinha, não realmente. tinha. E aí ela continua. Continua entendeu? ainda, esse mercado continua aquecido, as pessoas continuam investindo na sua casa, né? No local. As pessoas entenderam o quanto é importante, né? Exatamente, porque assim, não é só você ir lá e decorar. Não é, porque a gente lida com, igual eu falo, o conforto térmico, o conforto da pessoa, o aconchego. Porque às vezes a pessoa, meu sonho é a cozinha, meu sonho é a sala, meu sonho é o quarto. Cada um tem um sonho. E a gente vai,
vai ali Faz isso acontecer. e faz acontecer, porque não tem coisa melhor de você chegar na casa, né, toda sua casa decorada, é o um seu lençol tempo. bacana. Sim. Porque eu falo, é investimento. Porque às vezes o cliente fala, não, muito caro. Eu falo, é investimento. Você tá Sim. entendendo? E outra, é seu sonho, é sua casa. Lilian, é uma quebra de paradigmas também? A pessoa já fala, ai, será que é necessário mesmo? Isso acontece muito, mas calma, antes de você responder, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais Lilian Lucatelli. Estamos de volta com esse bate-papo descontraído, falando de decoração, de tendências, de quebra de paradigmas com a Lilian Lucatelli, design de interiores. É um bate-papo gostoso, né? Eu acho assim que é tão bom você investir no seu lar, na sua casa, no seu conforto, no seu bem-estar. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão recebendo isso muito bem, né? Eu acho que foi um choque de realidade depois da pandemia, por isso até que aconteceu o que a gente já conversou sobre esse aquecimento do mercado, mas um tempo atrás você tinha uma dificuldade, foi uma quebra de paradigmas, como eu falei, que a pessoa fala, será que eu vou investir tudo isso num lençol? Será que é necessário mesmo? Você enfrenta essa dificuldade ainda? Ainda enfrento, porque assim, tem gente que é muito resistente. Eu acho que as mulheres entendem um pouco mais do que os homens. Olha só! E aí os homens são mais resistentes. Ah, tá gastando dinheiro à toa. É exato, tipo isso? Exato. Ah, eu vou gastar 20 mil no sofá. Não. Entendi. Mas assim, quando a gente entra e ele vê aquele projeto, ele vê tudo, visualiza tudo, ele fala, nossa, legal. Porque não adianta, o cliente é visual. Ele é visual. Você precisa apresentar Precisa o projeto ver. e falar, ó, é isso aqui que você vai ter. Antes disso, tudo é caro, tudo fica resistente. Entendeu? Aí você faz o quê? Eu vou nas lojas, levo o cliente, vejo o que eu fiz com você, eu vejo o que ele está comprando, o que ele é. Porque hoje não existe, eu vou no mais caro. Não, a gente tem que ir na qualidade, a gente tem que saber. Inclusive, eu quero te elogiar. Justamente, eu falei, Lilian, eu quero qualidade e preço, né? Eu não quero marca, não me interessa, eu quero qualidade, né? E pagar um preço justo. Exatamente, porque é isso que acontece, porque às vezes o cliente fala assim, porque eu vou aqui no marceneiro baratinho. Eu falo, então tá, sua conta em risco, porque assim eu não vou colocar o meu nome num projeto e aí ele vai lá no marceneiro, né, baratinho. Sim. Porque aí acontece alguma coisa e aí o meu nome que vai ali. Então eu falo, Você tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, porque aí é o nosso nome que tá, né, em jogo. Exatamente, Com porque certeza. aí eu falo, tem os profissionais que eu já lido, já sei como que é, né, as lojas, os parceiros, então assim, igual eu falo, eu prezo muito essa qualidade com o preço justo, né, porque o cliente, ele tá ali, porque a hora que ele não vai gastar só um sofá, uma poltrona, ele vai gastar um planejado da cozinha, ele vai gastar com o piso, então é muita coisa, né, então a gente tem que... Tem que estar com o bolso preparado, né, Lilian? Mas é gostoso, o resultado Mas é muito gostoso. Nossa, eu passei por esse processo agora com o quarto do Linquinho, era um quarto totalmente lá, sem nada, e de repente ele ganhou vida, sabe? Eu gostei muito, depois a gente vai mostrar um pouquinho do projeto, inclusive quero te convidar para você retornar no nosso programa, nós falarmos especificamente desse projeto do quarto do bebê. Claro. Eu acho que é um sonho da mãe também, né? Conseguir reproduzir algo para o filho dela, assim. Eu acho que... E as mães são chatas? Exigentes? São, assim, porque elas ficam um pouquinho meu filho, nervosas por causa do hormônio, mas assim, mas ela entende. Expectativa também da chegada do bebê, né? Porque mas você foi super tranquila, mas tipo, assim... Só tinha que me acelerar, né, Lili? E aí, daqui a pouco tá nascendo. Exatamente. Falou, pelo amor de Deus, o Linquinho tá nascendo e a gente não finalizou o quarto. Porque assim, porque tem essas duas coisas, né? O sonho do quarto e o sonho do bebê que vai chegar no quarto. Sim. Entendeu? Então são duas ansiedades ali juntas. Demais. E é verdade, tem os hormônios operando ali, tem muita coisa. Porque a hora que você vê o quartinho, você já imagina o seu filho ali, que tá dentro da sua barriga, entendeu? Aí você fala, nossa, é o lugar que ele vai ser recebido ali. Então você quer fazer o melhor e isso aí gera uma ansiedade, né? Você não quer errar, você quer pensar em cada detalhe, é bem complicado. Mas funcionou, resolveu. Eu estou satisfeita, viu, Lilian? Bom. De verdade. Agora vamos falar de tendências. Você viaja muito,
Toda vez que a gente conversou, eu tô em São Paulo, tô numa feira, tô indo num lugar, no outro. E você sempre quer estar atualizada do que está acontecendo. Eu acredito que é algo bem necessário na sua profissão, né? Não, é inquestionável. A gente Sim. tem que estar sempre antenado, né? A gente tem que sempre estar atualizado. É um investimento mesmo. É um investimento. Eu Sim. sempre estou em São Paulo, em feira, em Casa Cor, em tudo que, né, engloba esse meio. Porque, assim, às vezes o cliente fala que, uma cor, não, né, quer uma cor. Eu falo, nossa, né, vamos num papel de parede, porque às vezes tem gente que quer uma Entendi. cor, entendeu? E ainda falam, não é que a cor saiu de moda, Você né? tem que ser assim, né? Tem um jogo de cintura também. Exatamente, porque assim, você tem que estar, apesar que assim, às vezes a pessoa fala, olha, eu quero uma cadeira tal, mas a hora que você senta na cadeira, ela não é confortável, porque assim, às vezes, né, Entendi. né, porque ela idealizou aquilo ali, mas eu falo, porque às vezes no dia a dia não funciona aquela cadeira, aquela Isso poltrona. deve acontecer muito. Muito, 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 muito. E você, nessas viagens, eu acredito que é um mercado que as coisas mudam muito rápido? Ou tem uma certa estabilidade? Você tem que estar investindo sempre em viagens, em feiras, para você entender? Ou não? Tranquilo, você vai Não, ele numa muda, velocidade... É muito rápido? Muda bastante. De decoração, muita coisa acontecendo? Porque às vezes assim, às vezes assim, tem a decoração minimalista, que é aquela, né, que hoje em dia A gente tem ouve mais falar muito. que é aquela O que seria isso? Fala é assim, pra o mínimo de móveis possível. Aquela coisa bem sequinha, Entendi. um sofá, uma cor, né, aquela coisa mais sóbria. E aí, tipo, agora veio essa pegada. Tipo, menos é mais? Exatamente. Tipo isso aí? E hoje que acontece muito. Sério? Muito, Isso é uma muito. tendência, então, agora, Então, minimalista. É. Olha só! Porque aí ela mistura com aquela coisa Porque é contemporânea. verdade, às vezes as casas enchiam de coisa, né? A parede não tinha mais aonde pendurar nada. Isso daí não é mais tendência. Assim, que eu falo, é de gostos, né? Mas essa tendência do minimalismo, ele veio com força, né? Que vem essa coisa mais contemporânea, que é essa coisa mais concreta, essa coisa mais reta, essa coisa mais sóbria, um cinza, entendeu? Então, assim, igual você falou, menos é mais, mas existe, obviamente, os clássicos, né? Que todo mundo gosta. Sim. Que, às vezes, a gente mistura, a gente faz aquela jogadinha, né? Entendi. Coloca o clássico, o Chega no contemporâneo, equilíbrio ali. Exato, entra no equilíbrio. E Tem essa pegada vintage também que veio, né, do mobiliário, né, mais Sério? antigo. Algo mais retrô? É, uma coisa mais Sério? retrô. Hoje em dia os tetos de madeira, que antigamente era assim, e agora tá meio que voltando, entendeu? Então, Olha assim, que legal. Eu gosto, acho sim, bem interessante. porque tudo volta, isso que eu falando. Às vezes eu falo, aquela poltrona ou aquela cor é brega. Não é que é brega, ela já não tá ali na tendência. Adorei. Né? Tipo, só saiu de Né? moda, é É, isso? porque às vezes o cliente fala, às vezes eu sou meio brega. Eu falei, não é que você é brega. O problema é que só não tá na moda, assim, né? Não tá na Sim, tendência. eu não me mas- arrisco muito nesse mundo de decoração, sabe? Eu falo, olha, não é o meu forte, vai apresentar um programa. Porque realmente eu acho que tem que ter um dom, sabe? Tem que ter um olhar diferenciado. Eu não sou uma pessoa muito detalhista, sabia, Lilian? Eu acho que isso aí que eu me policio bem na hora que eu vou dar uma opinião, por exemplo, em relação à decoração. Mas existem pessoas que vão bem. Às vezes as pessoas acham que vão tão bem que nem precisa do profissional, né? E em relação a isso eu vou falar, às vezes eu já cheguei em casas que são maravilhosas por fora, sabe? Você fala, nossa senhora, eu tô até curiosa para entrar. Quando você entra, você se decepciona. Eu cansei de... Isso acontece muito? Muito. Em casa, agora que a casa fachada linda, a hora que eu entro, eu falo, meu Maravilhosa. Deus. Chega, você se decepciona. Porque você vê que não funcionou ali, as Não coisas não funcionou. estão combinando, sabe? Foi feito sem um conhecimento técnico. Justamente as pessoas que acham que sabem fazer, sabe? Exatamente, até por causa dessa questão funcional, né? Você entra lá, a casa mal planejada, né? Mal decorada, porque não é questão, igual eu falo, todo mundo tem um feeling, todo mundo vai ter um olhar diferente. Então a gente está ali. Hoje em dia tem muito em casas, né, de condomínio, os espaços gourmets.
Então, Sim. hoje em dia, aqui em Então, um Cuiabá... espaço que você vai receber as pessoas, então você tem que observar vários detalhes, né? Todo mundo tem que estar feliz Onde ali. o sol tá, principalmente aqui em Cuiabá, Olha só. porque a gente coloca uma cortina, fecha, coloca ar, entendeu? Então, tipo, porque não adianta você estar lá no espaço vermelho lindo, maravilhoso, mas assim... Suando, igual tampa de chaleira, né? Exatamente, então tem que... Porque Cuiabá é diferenciado, né? Pois Você é. precisa observar essas questões. Cuiabá, então, isso que eu falo, é o conforto térmico, porque a gente tem que observar, porque geralmente até quando o cliente compra a casa, ele tem que ter o profissional, tanto o arquiteto ou o designer, ele vem e fala, olha, qual a posição, às vezes, do sol, a janela da manhã, né, vai bater o sol aqui, então a gente também tem que estar muito antenada a isso, porque principalmente aqui, né? Sim, eu acho que a profissão do designer de interiores tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, Lilian? Porque nunca é uma receita de bolo. Cada projeto é diferente, tem a essência do cliente. A identidade do cliente. Tem a localização, o local, tudo muda, né? Tudo diferente. Tudo diferente. E até porque também tem vários filhos. Direto, Exatamente. cada projeto é um filho. Exatamente. Cada projeto é um filho que a gente entrega o sonho para o cliente. Então, assim, é bem... E outra, cada cliente é um jeito, né? E eu falo sempre, a hora que eu entro e eles me contratam, eu falo, ó, obra não é fácil. Né? E todo mundo sabe que todo mundo lida com obra. Sim. É difícil, por mais que a gente planeja tudo aquilo ali, é complicado. Aí você imagina uma pessoa que não pega um profissional, entendeu? Isso. Às vezes ela gasta mais com piso ou menos com outra coisa, tipo, porque ali tá tudo planejado, ali tá tudo calculado o que você vai fazer. Entendi. Além da gente tá sabendo que a gente tá lidando ali com o profissional que tá ali dentro, entendeu? O prestador de serviço. Nossa, porque a gente... uma pessoa que tem conhecimento do mercado e de tudo, realmente. Porque... Faz muito sentido. Exatamente, porque eu falo que toda obra tem BO, não adianta, entendeu? Por mais que você planejou ali, sempre tem alguma coisinha, e aí você tem que estar ali, você tem que resolver. Ah, olha, Lilian, olha, eu quero até te convidar para voltar aqui em nosso programa, pra gente mostrar o quarto do Linquinho, Claro, aquele claro. projeto, teve a decoração de astronauta ali, eu cheguei, Lilian, eu quero abundância, prosperidade, foguete não tem ré, lembra que eu falei para você? Eu quero que ele venha nesse clima, e eu adorei tudo que você criou, e ele está feliz demais no quartinho dele, e a gente mostra um pouquinho para as pessoas entenderem mais ou menos de como que funciona o seu trabalho. Quem ainda não conhece, né, precisa conhecer, porque eu acho que você contratar um profissional que tem esse conhecimento te deixa segura, né, que realmente vai dar certo, vai funcionar e que você vai ter um resultado que vai te satisfazer. Exatamente. Tanto, assim, na questão da realização e tanto economicamente, porque às vezes a pessoa né, não planejou e aí ela gasta muito mais com... Né, quebrando cabeça com um profissional, né? Não só financeiramente, quanto tempo, que hoje o tempo é a moeda do mundo. Então você vai se arriscar em algo que você desconhece, você gasta duas vezes. Exatamente. Dói no seu bolso e você perde um tempão, Exatamente. né? Com aquela questão que quem conhece, conhece. Dá a César o que é de César, né? Vamos ser justos, né? Exatamente, vamos pontuar. É isso aí. Lilian Lucatelli, maravilhosa, obrigada por esse bate-papo. Obrigada a você. Quero te convidar, vamos voltar aqui para falar do projeto, do quarto do Linquinho e também dos outros que você já fez, claro, atendendo essas mamães, né, que estão aí ansiosas pela chegada do filho. E aí a gente vai falando também de outros ambientes, que eu acho que é um bate-papo interessante que as pessoas gostam de saber. Pode ser? Claro, pode ser. Ai, que maravilha, então. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja esse programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.